Olá a todos, tudo bom? Meu nome é Felipe, eu sou professor de português e redação. A partir de hoje eu vou continuar a matéria, a gente vai junto aí trabalhando. Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 8, o esquema. Ele começa na página 484 da nossa apostila. Contudo, eu vou dar um foco maior nas páginas 489 e 490, que ali é a parte que está realmente falando de esquema. A primeira coisa que eu preciso fazer com vocês que nós precisamos fazer é definir o que é um esquema. O esquema é um gênero textual que a gente utiliza para simplificar um texto um pouco maior e mais complexo, tá? Eu tenho um exemplo aqui de um texto maior e mais complexo. Eu vou entrar aqui nesse link, nossa apresentação vai fechar, mas a gente volta rapidinho. Vamos lá. Tem o modo narrativo, é um texto narrativo, a gente já conhece bem, é aquele que tem o penta e tudo mais. Olha só o que é dito, olha a quantidade de informação que eu tenho aqui. É muita coisa, por mais que eu tenha partes simplificadas com tópicos, é muita informação, é muito texto, não é uma coisa tão simples assim, beleza? Vamos lá, vamos voltar para a nossa apresentação. Então aqui, ó, a mesma informação de uma forma muito mais simples. Texto narrativo é o texto de personagem, texto que tem enredo, texto que tem tempo, texto que tem espaço, texto que tem narrador. E isso facilita a nossa compreensão. Repara que eu tenho as setas sendo puxando na direção do personagem, a seta vermelha puxando na direção do enredo, a mesma coisa com espaço, narrador, tempo. Isso facilita demais nós entendermos o que está acontecendo. É uma coisa muito mais simplificada. E se vocês repararam bem, alguns de vocês já talvez conheçam, isso é um mapa mental, tá? De início a gente vê que tudo que está com a seta vermelha tem relação direta com o texto narrativo. Tudo que está com a seta azul tem relação indireta com o texto narrativo. Repara que eu estou chamando bem a atenção nessa questão das setas, porque isso vai ser um pouco importante lá na frente. Então, basicamente, isso pra gente, isso é um mapa mental? Sim, mas também é um esquema por relação. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do esquema por relação, tá? Definido o que é esquema, entendido o que é esquema, a gente vai para uma partezinha bem um pouco fora da curva para a gente entender o que é gênero textual. Então, todo texto possui seu gênero, tá? Não importa, todo texto possui seu gênero. E o gênero são características básicas que eu tenho com relação a língua, conteúdo, forma, que vai deixar para o meu leitor explicado o que é aquele texto, da onde vem aquele texto, o que é aquele texto, qual a informação que aquele texto busca passar, qual a definição daquele texto. Então, isso tudo tem dentro de gênero, tá? É importante ter essa informação para qualquer tipo de leitura ou produção de texto que a gente vai fazer, porque é ela que vai ditar que tipo de texto, que gênero de texto a gente vai escrever. Porque o tipo de texto é uma outra coisa, que depois mais pra frente vai ver. Como assim? O que isso quer dizer? Por exemplo, se a gente tem um conto de fantasia, um conto maravilhoso, um conto de fadas, esse tipo de texto tem que ter um herói, uma heroína, precisa ter um vilão, precisa ter recursos mágicos, precisa ter, por exemplo, se eu pego Frozen, a gente tem a magia da Elsa, a gente tem algo mais voltado na época medieval, castelo, as princesas, então a magia, os bonecos de neve, um vilão que também pode usar magia ou não, depende muito. O importante é que algum personagem use a magia, algum personagem tem uma ligação com esse ser maravilhoso, ou com um dragão, ou com uma bruxa. Isso tudo caracteriza o gênero textual conto maravilhoso, conto de fadas, que não é o que a gente está estudando aqui, a gente não quer o que está estudando aqui, eu só busquei como exemplo para facilitar essa ideia de gênero, tá? Então, o gênero esquema, agora voltando para a nossa aula, o gênero esquema, ele tem suas peculiaridades e é nesse momento que eu separei em 2 pontos, tá? O primeiro ponto que eu botei é os elementos do esquema e o outro é alguns esquemas que eu separei muito por causa que a apostila na página 490 ela também separa isso.
Beleza? Então, vamos lá. Elementos do esquema. Todo esquema, ele também possui os elementos textuais básicos, tá? Isso facilita nós produzirmos, como eu falei, produzir o esquema, identificar o esquema, tá? Qual é a primeira coisa, qual é o primeiro elemento que o esquema tem que ter? Esse primeiro elemento todo texto tem, tá? Que é o objetivo. Ou seja, qual é a informação que ele quer passar para você? Qual é a informação que você quer passar para a pessoa? A segunda coisa, qual é o objetivo do esquema? Simplificar. O esquema simplifica. Então, a gente tem que ter em mente duas coisas quando a gente for escrever um texto, com relação ao objetivo. Qual é a informação que eu quero passar? E a outra é, como eu vou simplificar isso? Qual é a melhor forma de esquema, que a gente vai ver daqui a pouco, com alguns esquemas. Como é que eu vou passar isso para o meu leitor? Como é que eu vou criar esse texto? Como o texto que eu estou lendo passou isso para mim, tá? Então vamos lá. A gente pode ver aqui esse exemplo. Qual foi o objetivo desse autor? Passar para mim, eu, leitor, você, leitor, para nós, leitores, desse texto que vocês também estão lendo, os elementos do texto narrativo. Lembra lá atrás, como eu já falei, do penta? Então, é isso. Como é que ele fez isso? Capítulo 4, a gente aprendeu anotação. Para que a gente usa anotação? A gente pode usar anotação para fazer um resumo. A gente pode fazer anotação para fazer um texto em tópicos. A gente pode usar anotação para fazer um esquema, como esse aqui. Se eu anoto o que é um personagem, anoto o que é tempo, anoto cada elemento do penta, que são os elementos narrativos, eu tenho um modo de fazer um esquema. E foi que esse autor fez. Ele fez um esquema, ele ou ela, não sei. A pessoa, vamos dizer assim, fez um esquema por relação, foi relacionando cada tópico ao texto narrativo. É um esquema? É um esquema. O objetivo dele era simplificar o texto narrativo. 2. Passar a informação do que é um texto narrativo. Beleza? O próximo é o modo. O modo está bem separado porque a gente tem que trabalhar isso com muita calma. Porque o que é o modo? O modo é a forma que você vai escrever, como você vai escrever esse tema, esse esquema. Quais são os elementos de imagem, qual é o texto que você vai usar, para quem você vai falar, quais são as informações importantes que você anotou para colocar ali, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é, as imagens são parte integrantes deste gênero, do gênero esquema, e de forma alguma elas podem ser colocadas de forma aleatória, elas não podem aparecer aleatoriamente no esquema só porque é bonito. Aquelas setas vermelhas, vamos voltar lá, ó. Essas setas vermelhas aqui, elas também passam informação. Essas setas azuis também passam informação. Esse destaque também passa uma informação. Até os desenhos que parecem ser aleatórios não são, eles passam informação. Quer saber qual é? Olha só, as setas vermelhas me indicam que o que está destacado é importante. Perdão, o que está destacado aqui em amarelo me diz que isso aqui é importante. Pode ser um título desse tópico. A seta vermelha me indica que cada um desses títulos destacados tem relação direta com o texto narrativo, beleza? As setas azuis me indicam que essa informação um pouco mais detalhada tem uma relação com o personagem e uma relação indireta com o texto narrativo. Por quê? Porque se isso aqui tem relação com o personagem, isso aqui tem relação, essa informação tem relação com o tempo, eu vou checar esse aqui tem uma relação com o narrador. Cada elemento aqui de baixo tem relação com o narrador. Essa informação tem essa informação tem uma relação com o espaço e essa informação tem uma relação com o enredo. Isso quer dizer que cada definição dessa que eu envolvi, que eu mostrei para vocês, tem uma relação indireta. Por quê? Passa por personagem, tempo, narrador, espaço com o texto narrativo. Essas setas não foram colocadas ali de qualquer forma, não foram colocadas ali para deixar o texto bonito. Lembra que eu falei que até os desenhos escolhidos aqui passam para mim uma informação? Sabe por quê? Eu sei que esse texto aqui foi escrito para um público infantil.
eu sei que porque o Visconde Sabugosa e a Emília são de um texto narrativo. Percebeu que o autor colocou aqui porque o Visconde Sabugosa e a Emília são um texto narrativo, ou seja, tem uma relação com o texto narrativo. E outra, por que eu sei que é do público infantil? Porque é uma história, o livro que esses personagens foram retirados é uma história voltada para o público infantil. Então, foi como eu falei, cada imagem colocada aqui tem a sua função para a construção do sentido desse texto. Não é colocado aqui de qualquer forma, tá? Voltando, a linguagem e a construção do esquema em si, eu vou abordar agora nos próximos tópicos, tá? Vamos lá. Antes de falar isso, eu preciso falar de um ponto muito importante que é o público. Uma coisa importante é, o público é literalmente quem vai ler o texto, óbvio, porque todo texto ele é uma interação de pelo menos duas pessoas. As duas pessoas podem estar no mesmo local, no caso de um texto falado, ou as duas pessoas podem estar separadas, e aí que tá. Se você for produzir um esquema e você vai apresentar esse esquema para seus colegas de sala de aula, você precisa idealizar. Você precisa conhecer quem são meus colegas de sala de aula. Por exemplo, quando eu preparei essa aula para vocês, eu sabia que eu estava escrevendo, meu público seriam alunos do sexto ano. Então, eu precisava lançar mão de todo o conhecimento que eu tinha para começar a aula do sexto ano. Eu não poderia aqui montar uma aula parecida para o nono ano, porque eu usaria uma outra linguagem, eu usaria uma outra forma. Então, quando eu for escrever meu texto, preciso saber muito bem para quem eu estou escrevendo esse texto, quem é o meu leitor, quem é a outra pessoa que vai estar, a outra pessoa que sim, vai estar participando desse momento, a outra pessoa que vai participar desse momento de sala de aula, tá? Então, uma coisa importante, e saber qual é o público, foi como eu falei, eu sei qual é o público, não sei, por causa desses dois elementos aqui, ó. São textos infantis, então eu posso entender que esse texto foi escrito para um público voltado mais infantil, um início ali da adolescência. E outra coisa, saber quem é o meu público facilita saber qual tipo de linguagem eu tenho que usar. Aqui, e a linguagem, eu falei, ó, os recursos, quais são os recursos da língua que eu vou usar? O primeiro recurso é saber o quão mais adaptado ou quão menos adaptado à forma padrão da língua que eu vou escrever. O que isso quer dizer? Ou seja, se eu estou fazendo um texto voltado para uma sala de aula, que é um elemento, que é um momento formal de uso da língua, eu tenho que fazer o mais próximo possível da gramática. Contudo, se eu estiver conversando com meu amigo, se eu estiver fazendo esse esquema, no caso, se eu fizesse esse esquema, se a pessoa que fez esse esquema aqui, ó, esse esquema que a gente tem, fizesse para um amigo dela, ela não teria tanto rigor, poderia ter um desvio ou outro da língua portuguesa que a gente aprende em sala de aula. Mas assim, essa pessoa quando escreveu esse texto, ela teve o cuidado de escrever o mais próximo possível, com menos desvios possíveis da língua portuguesa, da gramática da língua portuguesa. Então assim, eu, enquanto leitor, posso dizer que essa pessoa, quando construiu esse texto, ela queria não só produzir para ela, mas ela queria espalhar para todo mundo. Entendeu? Por quê? Quanto mais próximo da língua portuguesa, da gramática da língua portuguesa eu escrevo o texto, é mais fácil das pessoas entenderem. E assim, se eu for escrever uma linguagem que só eu entenda, talvez eu esteja escrevendo de uma forma tão pessoal, tão minha, que só talvez eu entenda. Então, quando eu vou escrever para grande público, eu tenho que tomar esse cuidado de adaptar o máximo possível para a língua padrão, para a linguagem padrão, para essa língua portuguesa que a gente aprende na escola, essa variedade padrão da norma, para todo mundo conseguir entender. Uma outra coisa que perceberam é o esquema, ele tem que ter a linguagem escrita, ou seja, um texto escrito, mas o sentido dele não vem só do texto escrito. Como eu já expliquei lá, eu vou explicar de novo. O texto, o gênero esquema, ele precisa da imagem. Eu não estou falando da imagem do Visconde Sabugosa e Emília, não, tá? Eu estou falando justamente da
da imagem que é menos perceptível aqui, que são as setas. As setas vermelhas, azuis e amarelas, elas passam uma informação, assim como o destaque em amarelo, em marca-texto, e o sublinhado verde, eles passam informações também. O que está destacado em marca-texto amarelo indica título. O que está indicado em marca-texto verde me indica subtítulo. As setas me indicam relação, que uma coisa está relacionada com a de cima e a de cima está relacionada com texto narrativo. Então, como eu falei, não posso usar as setas de qualquer forma, não posso usar os desenhos de qualquer forma. Tudo que está aqui tem um sentido, está passando uma informação para mim enquanto leitor, para você enquanto leitor. Então, quando você for escrever o seu esquema, você precisa tomar cuidado com isso. Quando você for ler um esquema, você precisa tomar cuidado com isso, tá? Terminada essa parte de modo, eu vou para uma outra parte que também faz parte. Eu vou agora para essa parte, alguns esquemas, faz parte do módulo, desse módulo de elementos de esquema, de como escrever um esquema, mas eu separei porque na apostila está separado e eu, por uma questão mais didática, eu decidi separar também, beleza? Então vamos lá. Alguns esquemas. Eu trouxe 6 esquemas, que é a mesma quantidade de esquemas que a apostila traz. Eu sei que eu estou repetindo esquema todo o tempo. Mas é aula de esquema, né, gente? Perdão, peço desculpas por isso. Então, esse gênero, ele possui, não só tem esses 6 exemplos, possui muito mais exemplos, mas esses são que a apostila trouxe. E para explicar um pouco mais do que a apostila trouxe, na página 490, porque ela coloca os desenhos e não explica muito bem. Então, eu trouxe para vocês exemplos que a gente pode encontrar, que vocês vão encontrar algo. Eu acho que de matriz a gente não vai encontrar tão cedo na nossa vida, mas os outros a gente vai encontrar até um ano, que a gente já viu todos eles de outras formas, de outras maneiras, em outras matérias, tá? Então, o primeiro que eu vou apresentar, o primeiro gênero esquema, um exemplo que eu apresento a vocês é o ciclo. O esquema em ciclo, ele é bem característico porque ele não tem início, meio e fim. Aonde eu começar aqui, eu vou voltar para esse ponto. Se eu começar em condensação, então a água condensa, ela vai virar nuvem de chuva, vai precipitar, vai voltar para o solo, vai infiltrar, vai evaporar e transpirar, vai condensar. Reparou que comecei de novo? Começou tudo de novo. Olha o ciclo, é um ciclo. Início, meio e fim, sempre retornando, sempre girando. Então ela condensa, precipita, infiltra no solo, evapora dos rios, transpira das plantas dos animais, vai de novo para o céu, condensa, precipita e vai ficar nesse ciclo infinito. O esquema em ciclo indica algo infinito, que não termina, vai ficar sempre se repetindo, entendeu? Então, esse é o esquema em ciclo. Se você for escrever, se você perceber que você entrou num ciclo, que suas anotações e seus estudos entraram no ciclo, o esquema em ciclo seria melhor para você, tá? O próximo esquema é em lista. Cuidado, que o esquema em lista não é um esquema em processo. Vamos lá. O esquema em lista, ele vai do mais abrangente para o mais específico. Ou seja, vai do menos específico para o mais específico. Ele cria um funil. Esse exemplo aqui, a gente tem a primeira coisa, tipo de texto. Só tem 5 tipos de texto. Então, eu tenho algo muito abrangente. Depois eu vou para gênero. Gênero, eu tenho um monte de gênero com suas particularidades, com suas pequenas... Isso já vai funila um pouco mais. Depois de gênero, eu tenho tema, ou seja, sobre o que eu vou escrever, qual é a história. Isso já funila um pouco mais, porque assim, é uma história específica dentro de um gênero específico, de um tipo específico. Logo depois eu escolhi o tipo de linguagem, isso tem muito a ver com interação, sobre quem eu vou falar, sobre para quem eu vou falar. E isso, parou, é uma linguagem dentro de um tema, dentro de um gênero, dentro de um tipo, que no final de tudo vai dar o sentido. Essa é a lista. A lista afunila, ela cria um funil até lá embaixo. É claro, o último aqui, sentido, tem relação direta com o tipo, tem uma relação indireta com o tipo de texto, mas o tipo é muito mais abrangente do que o sentido, tá? Vamos lá, o próximo é
processo. E aqui eu trouxe o processo da fotossíntese, que a gente já entendeu. A primeira coisa que acontece para essa fotossíntese, repara que aqui eu tenho uma ordem bem definida. A primeira coisa a ocorrer é a planta, através das raízes, absorver águas e minerais. Primeiro. Essa é a primeira parte do processo. A segunda parte do processo é ela absorver dióxido de carbono. Ela absorveu a água e os minerais, ela absorveu o dióxido de carbono, agora ela vai absorver a energia solar. Depois de ter absorvido esses três, ela libera oxigênio. Isso tudo é um processo por etapas. Primeiro, essa etapa da absorção da água e dos sais minerais. Depois, a absorção do dióxido de carbono. Terceiro, a absorção da energia solar. E quarto, a liberação do oxigênio. Isso é um processo. É um esquema por processo. É um texto simples, com imagens, as setas indicando o que está acontecendo. Beleza? Próximo é a pirâmide. A pirâmide ela se aproxima muito da lista, tá? Só que meio que ao contrário. Porque aqui eu tenho o seguinte: isso aqui é a pirâmide de alimentos que a gente pode comer no dia para a gente não é aqueles quilinhos a mais no final, né? Mas deixa eu falar. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver, aqui embaixo, onde está em azul, é a parte que eu posso consumir com um pouco menos de moderação. Olha que eu estou falando que não pode comer demais, né? Pouco menos de moderação. Então, a farinha de trigo, a batata, o pão, o milho, o arroz, o macarrão, eu posso, o aipim, eu posso comer 6 porções por dia. Está aqui do lado. Já as frutas e legumes, eu posso comer 3 porções de legumes e verduras e 3 porções de frutas por dia. Isso aqui é por dia, tá? Reparou que aqui essa parte verde é um pouco menor. Vou subir. Queijo, leite e iogurte eu posso comer 3 porções por dia. Carnes e ovos, 1 porção por dia. Feijão, 1 porção por dia. Ou seja, aqui já também é menos que eu posso comer. Por fim, eu tenho o topo da pirâmide que eu tenho que comer o menos possível, que eu tenho que evitar o máximo possível, que são óleos e gorduras, açúcares e doces. Hambúrguer, batata frita, sorvete, Coca-Cola. Não podemos comer com tanta... chega da tristeza. Com tanta... comer tanto porque eles são muito calóricos, possuem muitas calorias. Então, a gente tem que tomar... Então, essa pirâmide só quer dizer isso. Esse esquema em pirâmide quer dizer isso. Vão aparecer esquemas em pirâmides muito na matéria de geografia. Fiquem atentos a isso, percebam isso. Então, repara. Posso comer muito, não posso comer muito, preciso evitar um pouco, é ideal evitar o máximo possível. É isso que esse esquema em pirâmide quer dizer. Beleza? Bom, esquema por relação. Aqui eu trouxe 2 exemplos, tá? Repara que essa relação começa aqui em cima dos avós. Os avós têm 2 filhos, essa pessoa e essa pessoa. Então, essa pessoa aqui e essa tem relação entre si e tem relação com essas 2 pessoas que deram origem. Aí eu tenho esse rapaz e essa moça. Essa moça possui uma relação com esse rapaz. Esse rapaz possui uma relação com essa moça. A relação que eles possuem entre eles é indireta, não tem nada que os ligue diretamente. Então, essas 2 crianças vão ter relações com esses 2 pais e vão ter relações com esses 2 avós. Essas 2 crianças vão ter relações com esses 2 pais e esses 2 avós. Essas crianças possuem relação direta com ela. Essas crianças possuem relação direta com ele. Por quê? Porque possuem relações de sangue. Tá vendo? É uma árvore genealógica. A árvore genealógica que a gente conhece é um esquema por relação. Quer ver outro exemplo de esquema de relação? Isso a gente vai ver um pouco mais na biologia, nas ciências. Isso aqui, ó. Esse camarada aqui, que deu início a tudo, ele é o ancestral do lobo e do cachorro que a gente tem hoje em dia. É o primeiro. O segundo, eu vou ignorar essa galera toda aqui, tá? O segundo é o cachorro, é o lobo cinzento. Do lobo cinzento a gente tem o cachorro. Então assim, ele vai ter relação quase direta com Elcion. O lobo cinzento tem quase relação direta com Elcion. Tem uma quase relação direta com todo mundo. Por que eu estou falando quase relação direta? Porque tem um ancestral desconhecido. Então, a relação direta com Elcion é o ancestral desconhecido.
Reparou que eu estou falando a palavra relação o tempo todo? Porque isso aqui também é um esquema com relação. Essa galera tem relação com esse camarada tem relação com esse camarada, e esse camarada tem relação com esse aqui. Relação. Uma linha puxa a outra linha, elas não estão soltas, não vão postas aqui de qualquer jeito. Um animal tem relação com o outro em escalas diferentes, em ideias, em partes diferentes, tá? O último esquema, e eu tentei vasculhar, procurar, e eu não consegui achar outro que não fosse na área de finanças, de mercado, de essa parte mais de trabalho voltada para administração de empresas. Então vamos lá, esquema por matriz. Aqui é o seguinte, o esquema por matriz ele é dividido em 4 retângulos ou 4 quadrados, como você preferir. Ele tem os pontos fortes, os pontos fracos, os fatores internos e os fatores externos para fazer. Então, assim, em fatores externos e pontos fortes, eu tenho as forças, que são essas aqui. Elas estão diretamente relacionadas, elas estão relacionadas diretamente na proporção contrária às fraquezas, porque são fatores internos, as forças, fraquezas, beleza? Só que eu tenho os fatores externos, as oportunidades, que são contrárias às ameaças. Repara que as forças e oportunidades vão na mesma direção. As fraquezas e as ameaças também vão na mesma direção, assim como as fraquezas e as forças, as oportunidades e as ameaças. Então isso aqui é como se fosse uma lista de prós, fatores internos a favor, fatores internos contra, fatores externos a favor, fatores externos contra. É uma lista de prós e contras, só que com fator interno e externo, que eu posso eu mesmo resolver e o que eu tenho que eu não posso resolver. É isso, é um pouco mais complicado, é uma lista, pensa para facilitar, pensa nessa questão de lista de prós e contras para ajudar vocês. Por fim, para a gente encerrar, já estamos chegando no final, eu preparei essa parte de construção de sentido. Quando a gente for escrever um texto, seja ele um esquema, um gênero, esquema ou não, a gente precisa ter muito cuidado com muita coisa. Mas focando no esquema, eu vou perguntar para você aqui. Esse esquema aqui fala sobre o quê? Eu não sei. Mentira, eu sei porque eu já terminei o ensino fundamental. Mas sem o título, não tem como eu saber que isso aqui é o esquema do ciclo da água na atmosfera. Seria bom botar um título aqui, né? Ciclo da água, ou ciclo da água na atmosfera, para facilitar eu e você, enquanto leitor, de entender o que esse esquema está falando. Tá? Então, título é importante sim. Facilita para mim, que estou lendo o texto, ou para você que está lendo o texto, saber sobre o que esse texto vai falar. Beleza? Outra coisa importante, excesso nos textos. Olha isso aqui. Eu não sei o que está acontecendo aqui, eu tenho que parar com muita calma. Lembra, esquema é um gênero de texto que simplifica. Olha a quantidade de informação. Eu sei que aqui, ó, vamos lá. Aqui eu sei que a água vem, evapora, condensa. Aqui eu já não sei. Ela vem para as montanhas, e aqui eu não sei se isso aqui é um deserto ou se isso aqui é um corte na terra. Aí ela vai sair por cada buraco. Tem muita seta, muita coisa. A água entra no rio, volta para aqui, entra no mar. Tem muita coisa acontecendo aqui. Eu falei para vocês, tem que ser um texto simples. Isso aqui não tem um pouco de simplicidade, tem muita informação. Eu tenho que parar com calma para entender o que está acontecendo aqui. E o esquema tem que ser simples. Bom, outra coisa. Eu falei para vocês que as setas são importantes, não falei? Vamos lá. É um ciclo da água. Olha só, eu estou completando a informação. Não, a água vai evaporar. Aqui em nenhum momento fala evaporação. Ela vai condensar. Em nenhum momento fala condensação. Ela vai o quê? O sol vai criar nuvem, elas vão entrar em choque, aí vai cair, a água vai ficar parada aqui. O sol que faz a água descer, a água sobe daqui também. Lembra que eu falei que a seta é importante? Por isso. Eu não sei. Para mim, o ciclo termina aqui e começa aqui. Só que é um ciclo, ele não pode terminar e começar. A água tem que descer da precipitação das chuvas, entrar aqui na litosfera, no lençol freático. Aí ela vai sair por cada buraco. Tem muita seta, muita coisa. A água entra no rio, volta para aqui, entra no mar. Tem muita coisa acontecendo aqui. E o esquema tem que ser simples.
evaporar, transpirar, subir aos céus, condensar e com o ciclo retornar. As setas não ajudam nisso. Eu sei que o Sol está jogando nuvem para cá e a nuvem escura briga com a nuvem clara e... Não entendi. Viu? A seta é importante. Muito. Lembra? Estou falando o tempo todo que é um gênero simples que traz simplicidade. É isso aí, ó. Isso aqui é simplicidade. Primeiro, tem um título, Ciclo da Água. Eu sei sobre o que esse esquema vai falar. Depois, as setas são poucas e bem colocadas para identificar sobre o que esse texto, sobre para onde a água está indo, para onde, como é que esse ciclo vai. Olha só, vamos lá. Eu vou começar aqui de cima. A água condensou, ela vai precipitar. Isso que a sua armazena. Olha só, tem uma informação importante aqui, ó. Armazenamento da água na atmosfera. Ela precipita, desce, infiltra no solo. Aí ela vai para o solo freático, ela volta para os rios, ela é armazenada aqui nos oceanos e ela evapora. E o ciclo começa. Um texto simples, com informações rápidas e objetivas. Então, para encerrar, o esquema é um texto simples, que busca simplificar uma coisa mais complexa, com uma linguagem muito objetiva, muito rápida, para facilitar o entendimento. Galera, eu termino por aqui. Espero que todos estejam bem, seguros. Um abraço a todos e até a próxima aula.